Olá, meu nome é Priscila Correia. Eu sou a Lizia Kassab. E nós viemos trazer mais um conteúdo jurídico para vocês. Vem com a gente! Ordem no tribunal. Você conhece ou já ouviu falar sobre o Tribunal do Júri? Sabe aqueles filmes, na maioria das vezes americanos, onde você sempre vê um caso muito famoso sendo julgado dentro de um tribunal muito bonito por vários jurados e com muitas pessoas assistindo? Aqui no Brasil também existe um procedimento igual ao que a gente está acostumado a ver nesses filmes, e ele se chama Tribunal do Júri. Mas, diferente dos casos, que a gente costuma ver nesses filmes, aqui no Brasil existem tipos específicos aos quais vão ser julgados nesse tribunal. Não é como normalmente a gente vê nesses vídeos, que todo caso que chega, uma audiência ou algo jurídico vai para esse tribunal. Aqui no Brasil existem hipóteses previstas em lei que são previstas para esse tipo de situação. Antes da gente contar um pouco para vocês quais são essas situações específicas em que um caso passa pelo Tribunal do Júri aqui no Brasil, a gente quer te contar um pouquinho da origem histórica do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem origem na antiga Grécia e Roma, onde os cidadãos eram convocados a participarem de julgamentos em relação a crimes. Isso acontece também aqui no Brasil e o júri tem previsão na nossa Constituição Federal de 1988. Por que isso acontece? Porque os crimes que são julgados pelo júri são entendidos como crimes que repercutem diretamente na sociedade, ou seja, eles ferem diretamente a sociedade como um todo. E por isso entende-se que o cidadão, representando a sociedade, está ali numa condição de ser colocado como jurado para participar do julgamento daquela pessoa que cometeu o delito. E quais são os crimes que podem ser julgados perante o Tribunal do Júri? Lembre-se que sempre que se tratar de Tribunal do Júri, a gente vai estar falando de crimes que são contra a vida, ou seja, aqueles crimes que são praticados com a intenção de tirar a vida da vítima. E quais são eles? Primeiro, homicídio na sua forma tentada ou qualificada e o homicídio simples se enquadram nos tipos descritos em julgamento do Tribunal do Júri. Além do homicídio, nós também temos o infanticídio, que é a morte do recém-nascido logo após o seu nascimento ou em decorrência do estado corporal da mulher. Temos também a prática do aborto, que é cometido com o consentimento ou sem da gestante. Também temos a figura do aborto, que pode ser cometido com o consentimento ou sem o consentimento da gestante, em situações que não são previstas em lei. Além também desses crimes já citados, nós temos também o incentivo ou induzimento ao suicídio, que é quando uma pessoa ajuda ou auxilia a outra a cometer o crime de suicídio. É importante também lembrar que todos esses crimes precisam ser dolosos contra a vida para que eles sejam julgados no júri. Ou seja, por exemplo, um acidente de trânsito em que o condutor não teve culpa, ele não teve a intenção de matar essa vítima, ele não vai ser julgado pelo júri porque trata-se de um crime culposo e não doloso contra a vida. Tá, e agora vamos falar sobre a composição do Tribunal do Júri. Como que ele é composto, Primeiramente, pelo juiz presidente, vai presidir a sessão do júri, vai direcionar, ouvir as testemunhas, conduzir toda a audiência. Além do presidente, vamos ter também o conselho de sentença, que é composto por 7 jurados, que vão ser eles vão ser escolhidos dentre 15 a 25 jurados sorteados. Então, como que funciona? Antes da audiência vai ser sorteado, dentre aquela listagem de jurados que nós já temos, o tribunal na verdade tem, e aí vão ser designados de 15 a 25 jurados para serem escolhidos durante a audiência. Então o advogado de defesa vai lá e dentre esse número de jurados vai escolher 7 para compor o conselho de sentença. E aí aqui é importante falar que esses jurados eles devem ter mais de 18 anos, serem brasileiros e eles podem julgar de acordo com a opinião deles. Então é o único crime aqui, os únicos crimes que podem ser julgados de acordo com a opinião dos jurados. É óbvio, vão ser apresentadas as provas, vão ser apresentadas as argumentações da defesa e da acusação, eles vão ouvir e com base no que eles entenderem, eles vão julgar esse processo de acordo com os quesitos que vão ser apresentados na hora. Mas o que isso significa? Sim, é isso mesmo que você pensou. O jurado ele não precisa explicar
o porquê ele considera uma pessoa culpada ou inocente. E pelo júri ter todo esse procedimento especial, inclusive ele tem uma lei própria que regulamenta ele sim tem essas especificidades e essas questões que fogem um pouco à regra de todo o procedimento comum que normalmente nós conhecemos dentro do processo penal. Agora nós vamos explicar um pouquinho para vocês quais são as fases, as etapas do júri. Então, o que acontece quando chega ali um caso até a vara do tribunal do júri? Primeiro, esse processo ele vai ser analisado por um juiz singular, que significa um único juiz. Então, quando esse processo chega na vara do júri, ele não vai de cara para o tribunal do júri. Esse juiz singular, ele vai analisar todas as provas que serão acostadas ali no processo, tanto pela acusação quanto pela defesa, e aí, com base no que tiver ali disponível para que ele verifique no processo, ele vai formar o convencimento dele para chegar à conclusão se é um caso que realmente precisa ir ao tribunal do júri para que seja julgado pelos 7 jurados ou não. Então, sim, quando esse processo chega primeiramente na vara do júri, existe a possibilidade de que ele não vá necessariamente ao tribunal do júri. O juiz pode entender por outras decisões que levem esse processo, por exemplo, a ser desclassificado ou até mesmo entender pela absolvição dessa pessoa, né? Então esse processo pode chegar a ele entender, olha, ela não cometeu esse crime, então eu vou absolvê-lo aqui antes mesmo de ser necessário isso ir para o tribunal do júri e alcançar a segunda fase, né? Que a gente chama do júri. Então o júri ele é um sistema bifásico. Nessa primeira fase é um juiz singular, que analisa todas as provas e faz ali toda essa questão preliminar mesmo, né, digamos assim. E aí, se isso perdurar, se o convencimento dele for de que isso deve seguir dentro do tribunal do júri, aí sim o processo adentra a segunda fase do júri, que é todo o julgamento propriamente dito em plenário, como a gente chama. E aí ali essa pessoa vai seguir todo o rito e vai ser julgada ali ao final pela banca de jurados. Pegando o gancho no que a Priscila falou, além da absolvição e desclassificação, temos mais 2 tipos de decisão. Então veja, temos 4 tipos de decisões que podem ser dadas pelo juiz singular na primeira fase do júri. A primeira delas, pronúncia, ou seja, através da decisão de pronúncia, esse processo que estava na primeira fase vai para a segunda fase, que é o julgamento perante o tribunal. A impronúncia, ou seja, ao contrário da pronúncia, ele não sobe para a segunda fase do julgamento, termina ali mesmo. E aí, dentro dessa impronúncia, a gente pode ter 2 motivos, que seria a desclassificação, ou seja, o juiz singular entende pelas provas e argumentações do processo na primeira fase que aquele processo não se trata de um processo que cuida de um crime doloso contra a vida, desclassifica ele, por exemplo, por uma lesão corporal, e a partir daí ele vai tramitar na vara comum de crimes, certo? E aí, além desse caso, temos a absolvição propriamente dita. O conjunto de provas consegue convencer o juiz de primeiro grau de que aquela pessoa não é culpada e por isso merece a absolvição. Tá, agora que a gente já entendeu como que é o procedimento, como que o tribunal é composto, por que que ele foi instituído, né, de onde ele veio, vamos entender alguns princípios que são basilares para a condução desse julgamento. O primeiro princípio que a gente precisa ter em mente é a soberania dos vereditos, ou seja, os jurados ali, o conselho de sentença, o veredito deles, a decisão deles é soberana. E contra eles, o juiz não pode ir lá e simplesmente ter uma decisão divergente. Então vamos supor, aqui estamos julgando um caso de homicídio. Pelas provas do processo, o juiz, presidente, entenderia que o acusado não seria culpado. Mas, de acordo com a votação ali dos jurados, né, que são escolhidos, eles entenderam que o cara ele é culpado sim e que ele merece ser condenado. Dão esse veredito final. O juiz tem que respeitar. Ele não pode mudar a sentença com base nisso. A única coisa que pode ser feita com relação a esse veredito é a oposição, a interposição de recurso pela defesa
E assim, não é em qualquer situação que ela vai lá e pode apelar e apresentar um recurso. Existem hipóteses e previsões expressas no Código de Processo Penal que permitem, somente com essas hipóteses, né, ocasionando uma dessas hipóteses, a interposição desse recurso pela defesa. Além desse princípio, também temos a incomunicabilidade dos jurados. O que significa dizer isso? Eles não podem se falar durante o julgamento. Então, eles vão entrar lá no tribunal, vão ouvir a defesa, vão ouvir a acusação, olhar algumas provas que vão ser disponibilizadas um pouco antes da audiência, ouvir todo o interrogatório, tirar suas conclusões e não podem se comunicar. Imaginem que eu ou a Priscila estamos num tribunal do júri acompanhando um julgamento. Eu sou a jurada 1, ela é a jurada 2. Vão ser feitas todas as oratórias, considerações da defesa, da acusação. Eu vou tirar minha conclusão, ela vai tirar dela, a gente vai dar o nosso voto, que vai ser escrito em um papel, vai colocar lá dentro da bolsinha, e eu não posso me comunicar com ela enquanto esse julgamento estiver pendente. Uma certa curiosidade vocês saberem que em alguns julgamentos, principalmente nos de grande repercussão, como por exemplo foi o da Richthofen, do caso da Isabella Nardoni, os jurados eles precisam permanecer dentro do fórum mesmo. Lá dentro normalmente tem instalações, né, para que as pessoas possam dormir e permanecer ali, justamente para que evite essa questão do jurado se comunicar com o mundo, né, com o externo, e para que não possa ocorrer nenhuma situação em que ele seja influenciado, né, que algo externo possa influenciar a decisão dele em relação ao júri. Então isso é muito comum, principalmente nos fóruns em que há uma grande estrutura, como por exemplo aqui na cidade de São Paulo, né, nós temos o complexo ali, Terminal da Barra Funda, que inclusive é o maior, né, da América Latina atualmente. Lá dentro tem grandes instalações, né, tem lugares para que esses jurados possam permanecer ali e ficar durante esse período em que acontecerá o plenário, claro, caso isso seja necessário. Outro princípio muito importante e que causa, inclusive às vezes até polêmica e muita curiosidade nas pessoas, é a plenitude de defesa que o Tribunal do Júri possibilita, né? O que isso significa? Claro que principalmente no processo penal, a defesa ela é levada muito a sério, né? A pessoa ela não pode ter a defesa dela mitigada de forma alguma, ela tem direito, né, a entrar com recurso e praticar ali todos os atos processuais que a defesa deve praticar. Porém, no júri, essa defesa ela é um pouco mais ampla, né, por conta de ser algo que atinge diretamente a população, por conta até mesmo dos jurados serem pessoas leigas na questão do direito. Então, assim, às vezes, se vocês assistirem aqui no YouTube mesmo alguns vídeos sobre Tribunal do Júri ou alguns vídeos de julgamentos, vocês vão ver que eles não usam muitas linguagens técnicas às vezes, né? Claro que é necessário manter todo o decoro, todo o formalismo, que inclusive a profissão pede, mas vocês vão perceber que muitas vezes as pessoas se comunicam, né, ali o promotor, o advogado, até mesmo o juiz se comunica de uma maneira muito mais informal em certos momentos para que os jurados possam entender. Então tudo isso faz parte desse princípio da plenitude de defesa, para possibilitar que a defesa tenha uma ampla liberdade, ou seja, que ela tenha mais liberdade para demonstrar mesmo ali em plenário tudo que for necessário para que se obtenha o objetivo final, que é o convencimento dos jurados. Então, como advogado, o nosso objetivo final sempre é, claro, conseguir o convencimento do jurado, no sentido de que ele entenda que o seu cliente não cometeu aquele crime do qual ele está sendo acusado. E para isso, eu vou usar artifícios que uma audiência em procedimento comum não me permitiria, mas o Tribunal do Júri permite. Não é à toa, inclusive, que nesse tipo de procedimento, além de todos os debates orais que normalmente uma audiência já possui, que é a questão de ouvir testemunhas, ouvir o acusado, fazer questionamentos, há também a fase oral. E nessa fase oral, ela pode ser subdividida em 3 tipos de fase, né, dentro dessa prática oral. A primeira delas é a sustentação oral da defesa, que tem 1h30 para poder sustentar, ou seja, 1h30 falando sobre o caso para que o convencimento seja feito.
Aí após isso, vai ter o direito de resposta da acusação em réplica. E depois da réplica ainda, a defesa tem o direito à tréplica, de mais 30 minutos, para poder falar e esclarecer todos os fatos para os jurados. Então, assim, a gente vê que é um procedimento, né, uma audiência muito morosa. Normalmente, assim, levam mais de 4, 5 horas para um julgamento ocorrer. Isso quando ele não é um caso de repercussão, que dura aí semanas, às vezes, para um caso ser julgado. Por fim, em relação a todo esse assunto da plenitude de defesa, é legal também destacar para vocês, curiosamente, que toda essa questão, né, da ampla defesa que o júri permite, dessa plenitude de defesa, ela é muito discutida jurisprudencialmente porque causa muitas polêmicas. Então, muitas vezes a gente vê vídeos inusitados mesmo de alguns julgamentos onde ali a defesa se porta de uma maneira ou fala algumas coisas que normalmente em uma audiência de procedimento comum isso não seria permitido ou não seria feito. E aí isso desperta, claro, além de muita curiosidade nas pessoas, também uma certa polêmica em relação a essa questão da plenitude que o júri permite. Então isso vem sendo muito discutido amplamente, é um assunto muito subjetivo e todo o judiciário e também os doutrinadores, né, do direito vem se empenhando em entender qual seria o limite da plenitude de defesa. Então isso é um assunto muito discutido, né, e que ainda provavelmente vai render aí muitas polêmicas e discussão ao longo do tempo durante os julgamentos do júri. Até porque os advogados têm que ter em mente que plenitude não significa fazer tudo que bem entender dentro de um tribunal. A gente tem alguns princípios norteadores de comportamento básico, né, que a gente precisa seguir, e isso não pode ser simplesmente esquecido por uma questão de plenitude de defesa. E também, por outro lado, aí já colocando em defesa dos advogados aqui, os promotores normalmente não podem mitigar essa plenitude de defesa. Então tem que ter sempre o equilíbrio e buscar sempre o que o processo penal traz aí de maior, que é a ampla defesa, o contraditório, e entender que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma ação penal. Então, por isso que a plenitude de defesa é tão importante. Bem, gente, então esse foi mais um conteúdo aqui no nosso canal. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Nós trouxemos aqui um pouco do que é o Tribunal do Júri, né? Algumas coisas básicas, mas na verdade, assim como muitas áreas do direito, né? Muitos assuntos do direito, é um assunto também muito amplo, né? Algo muito amplo. Nós sabemos que tem vários desdobramentos e é um assunto muito legal de estudar e que desperta muita curiosidade. Mas esperamos que vocês tenham entendido pelo menos ali os princípios básicos e como funciona basicamente o Tribunal do Júri aqui no nosso país. Sobretudo essa distinção, né? Tenha tirado um pouco desse miticismo de que todos os processos são julgados perante o Tribunal do Júri. Acho que esse era o principal objetivo nosso, além de trazer informação, era desmistificar mesmo essa questão de, olha, todos os processos que a gente vai ter aqui perante a justiça brasileira são julgados no Tribunal do Júri. Já vimos que não, né? São casos específicos de crimes dolosos contra a vida e esperamos que você tenha entendido e compreendido isso. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das nossas novidades pelas redes sociais. Tchau!